Metaverso. Você já deve ter ouvido falar, mas você sabe o que significa e de quais formas pode, em breve, fazer parte da nossa vida, em casa, no trabalho, nas escolas? Vem com a gente porque o programa de hoje vai te mostrar a realidade virtual sobre um mundo que está prestes a ser habitado por boa parte da humanidade. A gente está nas redes sociais, Rede TVT. Curta, compartilhe, comente e sabe o sininho da notificação? Aciona para ficar sabendo quando tem programa novo, porque o de hoje está no ar. E para a gente desvendar o que é o metaverso e mostrar a utilidade para profissionais, para estudantes, estão aqui no estúdio com a gente o Tito Petri, que é programador e professor, a Rita Araújo, que é pesquisadora da USP e diretora da All Stars Women, e o Almir Almas, que é professor, cineasta e pesquisador da ECA USP. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Olha, já de antemão, eu confesso que eu não sei quase nada sobre o tema, né, sobre o metaverso. Então, a gente vai aprender junto aqui hoje, né? A gente vai passar por uma experiência junto. Então, tentando primeiro entender pela origem da palavra, né, de metaverso, a gente vai desmembrar para saber o que é, desmembrar entre meta e verso. Do prefixo grego, meta significa além. Já verso, que é a outra parte da palavra, vem de universo. Ao pé da letra, então, metaverso significa além do universo. Esse termo é usado para definir um mundo virtual que pode replicar a realidade e ir para além dessa realidade, né? Ter elementos a mais, unindo a realidade virtual, a realidade aumentada e a internet. Nesse mundo, os usuários podem criar seus próprios avatares e, por meio deles, aprender comprar, trabalhar, se socializar, se conectar. Avatar, só para a gente explicar, é a representação do usuário nesse mundo, né? É o seu eu lá dentro. Bom, para entender melhor tudo isso que a gente está falando, a gente vai acompanhar uma experiência que o nosso repórter Bruno Mascarenhas teve com o metaverso na FIA, Business School, da Fundação Instituto de Administração em São Paulo. Vamos dar uma olhada. Para entendermos o que é o metaverso, viemos a uma sala de aula da FIA Business School, da Fundação Instituto de Administração. Nós somos pioneiros aqui no Brasil em trazer o metaverso para trazer aulas de Big Data para o pessoal do MBA. As aulas aqui são dadas dentro de uma plataforma virtual. Os alunos e alunas podem acessá-la na sala de aula ou de qualquer lugar pela web. Nesse mundo virtual, cada pessoa da vida real tem seu avatar, professora e alunos. O metaverso é uma realidade virtual e, ao mesmo tempo, real, porque você pode assistir a aula ou interagir através de um computador e uma tela, ou então se colocar uns óculos desse, você veste, e aqui você tem os joysticks que você pode andar e interagir. E o interessante é que, por exemplo, aquela pessoa que está lá, se eu entrar naquela sala, eu posso interagir com ela. Aquilo é um avatar de alguém. Então, se eu lá dentro falar com aquela bonequinha que está desenhada, alguma pessoa é aquela boneca, entendeu? Então, ela vai falar comigo, vai interagir comigo. E essa pessoa pode estar em Dubai, em Tóquio, em qualquer lugar do mundo. Num primeiro momento, você fica assim meio impressionado, né? É um ambiente totalmente novo, mas conforme o tempo vai passando, você fica tão imerso que é como se fosse natural. Nós temos vários ambientes dentro do metaverso. Aqui é um deles. É como se fosse um saguão mesmo. Ele é o showroom do Labdata e lá tem o que? A nossa história. Nós temos mais de 10 anos de atuação, conta a nossa história, nossa missão, a nossa trajetória. E se a aula é uma aula de empreendedorismo, de inovação, de marketing, onde eu não preciso estar numa sala de aula propriamente dita, eu consigo dar uma aula nesse saguão. E tem outros ambientes, outras salas de aula dentro do metaverso que você teria posições como se fosse um aluno sentado. Mas dado que no metaverso as coisas são imaginárias, o aluno está sentado na casa dele, onde quer que ele esteja, e o avatar dele está andando. O que é bom para mim enquanto professora, porque se ele está prestando atenção na aula e não está dormindo, o avatar está se mexendo, pisca olho, ele pula, ele se mexe. Agora, se o avatar está assim, ele saiu da aula. Aula normalmente. Posso apresentar todo o conteúdo. Se eu precisar compartilhar uma tela de PowerPoint, eu também consigo compartilhar o PowerPoint, consigo passar um vídeo. Tudo que eu faço na sala de aula do mundo real, eu faço lá. Quando ele abre o microfone, ele vai falar e todo mundo ouve. Todo mundo ouve. Então, se eu tiver aluno em qualquer parte do mundo,
e ele está dentro do universo, ali dentro do metaverso da sala de aula, ele vai ouvir. Ouve e fala. Os alunos fazem um avatar. Coloca calça, coloca blusa, cabelo comprido, cabelo curto, coloca o piercing, coloca o óculos, ele faz o avatar. Depois ele aprende a andar, como é que ele anda, como é que ele pula, como é que ele bate palma, como é que ele cumprimenta, como é que ele dá joinha. Então ele vai aprender a fazer essa interação. Aí depois ele aprende como é que ele faz a pergunta na sala de aula, como é que ele fala com o professor. Mas 10, 15 minutos ele já está craque. Bom mesmo é que dá para a aula ficar gravada, então a gente consegue depois revisar a aula também. Olha lá, olha o Roberto aí. Fala, Roberto. Tudo bem? Que massa. Vamos lá debaixo da árvore. Vamos? Olha lá, ele é ligeiro. A primeira vez que o termo metaverso foi utilizado foi no romance Snow Crash, do escritor norte-americano Neal Stephenson, lançado em 1992. O livro faz uma crítica à influência das grandes corporações sobre a sociedade na vida moderna. 30 anos depois, o metaverso vem se tornando cada dia mais presente. Várias empresas associadas ao mercado de games criaram vários ambientes e disponibilizam para que as pessoas possam entrar, se comunicar, fazer negócios. Faz de conta que a Dominique é uma colega, aí eu posso interagir com ela. Agora não. Agora não. Não, é porque ela é muito convencida. Não está dando papo para mim, não. Chegamos a um ponto em que as tecnologias já não nos surpreendem mais, por mais surpreendentes que sejam. Portanto, preparemo-nos para viver também em outro universo, pois o virtual e o real estão cada dia mais próximos. Por enquanto, o que pode apresentar um problema para o acesso ao metaverso é o preço dos óculos. Hoje custa por volta de R$3.000, então já temos um problema que é muito caro. Segundo ponto, eu preciso ter a internet em alta velocidade, teria que ter essa 5G amplamente divulgada. Agora, hoje nós estamos em 2020, até 2030 está previsto entre 5 e 10 trilhões de dólares esse mercado que envolve dentro do metaverso. Ah, será que vai pegar, não vai pegar? Não sei, eu acredito que sim. Muito bem, a gente então acompanhou aí a experiência do Bruno, né, explicando um pouco para a gente, principalmente, né, para pessoas como eu, meio leigas assim nesse assunto do metaverso, o que é esse mundo. E assim, não sei se é uma experiência muito pessoal, uma impressão muito pessoal, a gente fica olhando para esse tipo de tecnologia no metaverso e pensando o que será que é isso, como é que eu vou ter que usar isso, será que eu vou ter que, enfim, me submeter, digamos, entre aspas, né, a isso. Então eu queria saber de vocês, né, com base no que a gente viu, o metaverso está presente mesmo na vida da gente, já vai fazer parte da realidade, como é que a gente vai poder usar isso no dia a dia? Vai ser como, por exemplo, o smartphone chegou, as redes sociais, enfim, a gente vai acabar incorporando essa tecnologia? Deixa eu começar pela Rita, né? Boa noite, obrigada pelo convite de estar aqui. Então, já está presente, porque assim, a gente vê um mercado local e um mercado global, né? Globalmente, o metaverso ele já está acontecendo em vários níveis, né? Temos vários mundos virtuais hoje, né? Porque assim, como você introduziu o meta e o verso, hoje em dia nós estamos num começo de um metaverso mais interativo, porque já existe há alguns anos com jogos, então hoje em dia são mundos, então são metaversos separados. Vai chegar um momento em que todos esses metaversos serão interligados, chama interoperabilidade. E sim, eu acredito que não é nem que vai pegar, já está acontecendo, né? Mas nós estamos num início. Um dia sim, acredito eu, a gente nunca pode afirmar nada, está tudo num começo, numa construção. Mas eu acredito que realmente vai ser onde tudo que nós estamos fazendo hoje num celular, nós faremos igual, porém dentro de um ambiente imersivo, com outras interações mais profundas do que simplesmente numa tela. E hoje os óculos custam R$3.000, tal. Mas assim como o celular, quando foi lançado, né, o smartphone, né, não é nem o celular, porque o celular
existia sem interações. Mas quando o smartphone foi criado, era caríssimo, inacessível. Sim, aliás, pelo preço, assim, a gente fala que é caro um óculos R$3.000, mas R$3.000 também é o preço de um celular. Hoje, um celular para 5G você não paga menos do que R$3.500, assim, esse é o preço do mercado ainda, Exato, né? e hoje a população brasileira tem 220 milhões de habitantes, nós temos mais de 250 milhões de smartphones, né? Então, assim, a acessibilidade é algo que, quando vai mainstream, quando virar um uso de todos, com certeza vai ter uma acessibilidade de todos. Agora, você citou um termo que se chama, você falou em mercado, né? Eu vou pegar esse conceito, vou passar aqui a bola para o Almir para explicar para a gente. Assim, ela falou sobre mercado, né? Dá uma ideia de que o metaverso ele é usado mais para fins profissionais, ou que tenha alguma coisa envolvida como nos próprios games, né? Tem muitos gamers que acabam até ganhando dinheiro, fazem do jogo a sua profissão, né? A sua fonte de renda, ou então para estudo, mas no dia a dia, no nosso cotidiano, o metaverso pode fazer parte, pode chegar a fazer parte ou não? É claro, hoje, assim, se a gente for pensar que o metaverso, ele tem muito essa carga de que são as corporações que estão fazendo, são as corporações que entraram, porque é só para negócio, é business. E eu creio que, para mim, isso não se sustenta se a gente não tiver o fator humano dentro desse metaverso. Mas, então, eu prezo muito pela questão do afeto do humano dentro desse metaverso. Qual que é a sua representação? E mesmo assim pensar, não, são as corporações, eu estou fora, não vou entrar nisso, é muito caro, né? Tem todas essas coisas. Eu também não vejo por esse lado aí, porque senão a gente acabaria ficando fora efetivamente. E eu acho que não é legal ficar fora disso, que com certeza vai virar a forma de relacionamento entre os humanos. Né? Porque eu acho que tem uma coisa interessante no metaverso, é que ele não é só o mundo virtual. Uma das características do metaverso é que ele é digital, que ele é uma mistura do mundo físico com o mundo digital. Isso é importante a gente pensar. Então, ele não é algo que está só dentro desse mundo digital, virtual, e a gente não vai ter mais esse relacionamento humano. Acho que uma das características é isso, é você poder ter o mundo físico acoplado a esse mundo digital virtual. A gente percebe que tem bastante criatividade envolvida nesse negócio, né? Do metaverso, enfim, pelo que vocês têm relatado até aqui. Agora até queria ouvir do Tito, assim, que é professor, enfim, existe limite para a criatividade, para o metaverso? Como é que é? Dá para criar bastante coisas? Olha, esse mundo digital, ele é infinito, né? Isso porque, assim, a gente ainda está começando a experimentar os óculos, né? Entende que a extensão disso tudo é a gente logo vestir roupas, ter sensores táteis, né? Existem já isso, de você sentir as coisas, sentir gosto. Eu diria que no futuro tudo vai ser digital, até a nossa alimentação, na verdade. A gente tem que imaginar que, assim, como que era a tecnologia há 20 anos atrás? 2000, que foi mais ou menos o começo da internet, né? O começo da popularização. Antes da internet se popularizar, ela era de uso apenas de grandes empresas. Então, a minha grande corporação tinha a minha internet, você tinha a sua. E conforme a internet foi se popularizando, foram sendo criados protocolos, se adequando uma coisa com a outra. E hoje a gente tem o www, que é a maior empresa do mundo, né? Não sei se vocês sabem, o W3C, que a empresa está por cima até do Google, da Apple, da Microsoft. Se você tirar o W3C, não tem mais nada ali, né? E tem a ver com a pesquisa espacial, toda a telecomunicação, enfim. Você tem que imaginar que há 20 anos atrás a gente mal tinha telefone celular na mão, né? E olha como que está o mundo hoje. Esses óculos aqui, apesar de na matéria a gente ver que falaram que ele é caro, ele já é um telefone celular. Esse Oculus Quest, ele é um Android.
em pouco tempo, eu diria uns 2 ou 3 anos, ele vai encolher e ele vai virar um Ray-Ban, ou um Oakley. Inclusive a Como a gente já Ray-Ban... vê em filme, inclusive, né? Já existe, né? Inclusive a Ray-Ban e a Facebook hoje são a mesma empresa. Eles têm um protótipo, que é um óculos que filma, né, que grava histórias para o Instagram, que é o Ray-Ban Stories, né? Você tem o óculos do Snapchat também, que já é algo muito próximo disso. Então, o que vai acontecer? Com a expansão da internet, do 5G, né? Daqui a pouco as pessoas vão estar na rua andando com isso o tempo todo. E aí a realidade virtual, a realidade aumentada, ela vai estar presente aqui o tempo todo. Eu arriscaria dizer que em 10 anos a gente começa a usar lentes de contato até, que é menor ainda que esses smart glasses. Existe já essas lentes. existe, Você tem que examinar como que é o desenvolvimento de tecnologia dos exércitos. É o exército que puxa o desenvolvimento. Tudo que a gente usa é só o que sobrou. Então agora os seres humanos comuns podem brincar com isso. Mas se você olhar a vestimenta de um soldado norte-americano, um soldado ele veste $400 mil a roupa dele. E é tudo tecnologia. Ele tem mini drones, óculos, capacetes, uma série de... Isso tudo, em alguns anos, a gente vai estar usando. Os videogames, por exemplo, eles são impulsionados pela indústria militar. Por que tem tanto jogo de guerra, jogo de tiro, né? Enfim, com algum tempo, que nem você falou, Itá, hoje tem vários metaversos, né? Tem o Fortnite, que é um metaverso. O Fortnite, não, desculpa, o Free Fire, né? O Fortnite também. Fortnite, desculpa, Também, esse é um jogo que eu falei é metaverso. da minha época. O Fortnite é um metaverso, o Minecraft, o Roblox. São plataformas diferentes. Decentraland, que você entra, você tem o seu avatar. Inclusive, avatar é curioso. Essas expressões aí, elas não são de 30, 40, 50 anos atrás. Essas expressões são... muito antigas. Pitágoras, Platão já falava de metaverso, tá? Avatar é uma palavra em sânscrito, que é, na verdade, Deus, né? Quando ele vê um problema na Terra, ele desce na forma de um avatar e ele resolve o problema. Jesus Cristo é basicamente o avatar, né? Enfim, com o passar dos anos, esses universos eles vão se submeter a protocolos, vamos dizer, a unificações. A tecnologia ela vai ficar cada vez mais fácil, mais acessível de produzir, de usar. E uma hora sim a gente vai ter, como se fosse esse www do metaverso, onde tudo que eu comprei aqui eu uso ali, ou o meu dinheiro, é a mesma coisa com criptomoeda, né? Hoje você tem várias criptomoedas, vários blockchains diferentes. Uma hora, gente, o que vai acontecer? Eu sempre falo isso pro pessoal, né? Se você for comprar terreno virtual no metaverso, não compra agora. Espera, porque uma hora o Google, a Apple, a Microsoft ou o Facebook, eles vão canibalizar a parada toda para eles. Agora, só pegar o gancho disso, você está falando sobre comprar terreno no metaverso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, que é uma coisa muito importante que a gente tem que dizer também sobre compras no metaverso, né? Como funciona e tudo. Mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Você aí aproveita para ir até as nossas redes sociais, dizer o que é que você está achando desse nosso programa, desse nosso panorama geral aqui sobre o metaverso. Aproveita para deixar a sua curtida. Daqui a pouquinho a gente volta com transição. Fica por aí. Bom, hoje a Transição fala sobre metaverso. Estão aqui com a gente o Tito Petri, a Rita Araújo e o Almir Almas. Mais uma experiência. O repórter Bruno Mascarenhas foi através do metaverso para uma suíte de luxo em um hotel lá em Dubai, nos Emirados Árabes. Essa suíte é um local público dentro do metaverso. A suíte era tão grande que a princípio ele pensou que ele estava no saguão do hotel. Uma espiadinha, vamos ver, né? Vamos ver se apareceu alguém lá no momento em que o Bruno esteve por lá. Vamos dar uma olhada na experiência dele. Aí é um espaço público em Dubai, espaço público, e pessoas do mundo inteiro podem entrar aqui, tá? Esse é um espaço aberto. Aquele que nós estávamos mostrando lá, Labidata, é um espaço fechado, só entra aluno que tem link. Aqui não, você está no espaço aberto mundial. A qualquer momento pode entrar alguém ali e vai falar um idioma da pessoa. Aqui é? É. Pode aparecer alguém aqui? Pode aparecer alguém. É verdade? Verdade, de algum lugar do mundo. Mas não tá tendo ninguém. Dubai é porque tá de madrugada lá, né? Benedict.
Que lugar alto. Nossa, que visão. A pessoa cai lá embaixo e chegar muito perto? Não. Nossa. É muito fascinante. Hi, Nana. How? Stop! Hi. Hi, how are you doing? Could you talk to me? Do you speak English? Do you speak Portuguese? Oh, olha lá. Então, essa moça está em algum lugar do mundo. Não necessariamente em Dubai. Ah, é o quarto? Nossa. Olha, isso aqui é uma visão do quarto. Mas que hotel, hein, meu? Hi. Nana, hi. Tá chamando você pra ir pra cobertura, vai atrás dela. Lá tem um bar. Ah, é? É. Olha lá. Olha, vamos dançar. Hi. Hi, Nana. Hi. Hi, Nana. Have you ever been here? Nana. Bom, vamos lá, Almir. Com base nessa experiência, que é muito legal, né? A gente fica morrendo de vontade, né? Enfim, interagir no metaverso. Eu tinha perguntado para ti sobre se o metaverso pode ser utilizado no dia a dia. Se, por exemplo, a gente pode interagir com a família, né, com os amigos, por meio do metaverso. Eu queria que você falasse sobre isso e já aproveitasse também para falar sobre a experiência que vocês desenvolvem, o trabalho que vocês fazem na USP, que é justamente para dar foco no afeto, né, para humanizar as relações no metaverso. Fala para a gente. Legal a gente retomar, porque justamente o meu interesse de estudar o metaverso, de estar dentro do metaverso, é humano. Para mim, se não houver humano, não tem metaverso possível, né? E um dos projetos, o primeiro projeto do metaverso da USP, que a gente está desenvolvendo dentro da USP agora, é um projeto desenvolvido por nós desde 2020, do começo da pandemia, e a nossa preocupação era com o afeto e com os rituais de despedida dos entes queridos. E a gente chamou de Transcender o projeto porque a gente estava preocupado com... Você não podia ir no cemitério, você não podia viver a experiência humana, psicológica de despedir de alguém. E isso afeta a saúde psicológica das pessoas, a saúde mental das pessoas. E a gente estava preocupado com isso. A gente chamou os professores, pesquisadores do Instituto de Psicologia da USP e começamos a discutir e juntamos com o pessoal da engenharia e vamos discutir de que forma a gente pode resolver isso nesse mundo virtual que a gente estava vivendo a partir da pandemia. E a referência foi, vamos criar esse ritual de uma forma virtual, para poder trazer o humano para dentro desse mundo virtual que a gente passou a viver dentro dele. Com a pandemia, ninguém mais podia trabalhar e você estava vivendo dentro do mundo virtual. Então, esse afeto, para mim, era importante pensar nisso, de como trabalhar com o humano dentro desse mundo virtual. Agora, só fica a curiosidade, porque você falou em despedida, né, de entes queridos, enfim, o pessoal que partiu, infelizmente, por causa dessa tragédia que a gente viveu durante a pandemia. Como é que era exatamente essa experiência, Almir? Você consegue descrever para a gente como é que era? O que nós conseguimos, a gente está em desenvolvimento. A primeira parte desse projeto, a gente criou um design que, naquele momento que estava todo mundo vivendo em janelinhas quadradas, nós pensamos, é preciso sair desse quadrado e criamos círculos que mudavam de cor e de tamanho a partir da interação de afeto que você tinha com o ente querido que estava ali sendo despedido. E não era uma despedida, vamos fazer uma despedida católica, ou uma despedida protestante, ou uma despedida evangélica. Não, a gente abriu espaço, poderia ser da Umbanda, do Candomblé, do japonês, do budismo, tanto faz. Importante era a vivência ritual de você se despedir de alguém. E o design privilegiava você sair daquele quadradinho e colocar o seu afeto, fazer com que o seu rosto mudasse de posição e de cor em relação ao afeto que você tinha daquela pessoa. Com isso, a gente acaba entrando numa questão que é muito importante, que é a relação tecnologia com, na verdade, o social, né? Aquela, assim, o que a gente costuma dizer de função social
da tecnologia. E é importante a gente citar essa experiência, trazer essa experiência, mostrar ela, porque mostra que a tecnologia, se não bem utilizada, ela pode trazer riscos psicológicos, né? Enfim, ela pode, como a gente vê visto em celular, essas coisas. Eu queria que você comentasse isso, Rita. Esse tipo de experiência que o Almir nos descreve agora é um passo importante para a gente poder aprender a lidar com a tecnologia, não é? Com o metaverso, principalmente. Toda tecnologia, de sempre, ela tem o seu lado bom e o seu lado negativo, né? No metaverso vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, nas redes sociais hoje. As redes sociais hoje são um grande problema que causa distúrbios, né, de questões mentais, como adição, ansiedade, né, várias doenças que já têm, síndromes, né, que já são até classificadas dentro da psicologia. Então, assim, ao mesmo lado negativo, qual que é a grande importância do que está acontecendo agora? Agora está sendo formado o metaverso. Então, ele vai estar em todas as instâncias sociais. Tudo que nós fazemos hoje num celular, até mais, faremos também dentro desse novo universo, né? Então, agora é o momento desse novo universo ele ser pensado antes de acontecer o mal. Ele ser pensado em governança, em ética. De desenvolver essa tecnologia junto, né, com as experiências, não é isso? Pensar o lado não tecnológico dessa vivência. O lado social de afeto, o lado social de respeito, o lado social de governança, o lado social de ética, né? Como vai ser vivido ali dentro, quais são as regras que vão direcionar um viver social, né? Como nós temos fora do metaverso, nós teremos que ter dentro do metaverso. Hoje, a gente estava falando de Dubai. Dubai hoje é a capital do metaverso do mundo, é onde eles estão chegando. Lá, por exemplo, a cidade de Dubai, ela já tem um metaverso exatamente igual, chama-se Digital Twin, gêmeo digital. Então, a cidade de Dubai, ela tem uma versão exatamente igual para quê? Para processos serem simulados. Então, sem ter o gasto de fazer isso na realidade. Então, vamos estudar como vai ser o trânsito, se aqui a gente mudar aqui se vai melhorar, se vai otimizar processo, vai otimizar tempo. Isso tudo pode ser simulado dentro do virtual, né, do digital, para não ter o gasto, todo o incômodo de fazer isso no real. Indústrias estão fazendo a mesma coisa, elas têm o Digital Twins para, vamos mudar essa parte do processo industrial. Não tem que parar uma fábrica inteira. Hoje em dia, no World Economic Forum desse ano, teve uma sessão exclusiva para o metaverso. E eles anunciaram 60 empresas que eles juntaram para construir o Global Village, que é o quê? Eles vão construir um metaverso onde eles vão simular a sociedade do futuro. O que é ótimo, porque está sendo pensado essa governança, está sendo pensado essa parte ética, né? Que é o cuidado realmente das pessoas dentro, né, desse novo mundo, dessas novas interações, dessas novas relações, sem que o mal aconteça antes. Óbvio que não vai ser tudo, ninguém pode prever tudo, mas pode se simular situações para fazer uma governança. Muito bem. Agora, tudo isso envolve, claro, vamos dizer assim, a genialidade, a cabeça de quem programa tudo isso, né? Para a gente chegar nesses resultados, enfim, nesse objetivo, precisa, né, do talento, enfim, da genialidade de quem faz isso. Como é que é desenvolver tudo isso, Tito? Eu diria que... É um dom, né?
Não é um dom, mas é algo que você precisa dedicar bastante tempo, bastante esforço para conhecer. E eu diria que é o conhecimento mais valioso dos próximos anos, na verdade. Pessoas que saibam, porque a gente está falando muito desse universo, dessas possibilidades, mas hoje a gente não tem pessoas capazes de fazer isso daí ao redor do mundo, né? Se você pegar a concentração de desenvolvedores está ali no Silicon Valley, na China, na Índia, né? Mas, por exemplo, o Brasil, a gente não tem uma capacidade... E como é que a gente poderia, por exemplo, fazer para estimular o país a ter esse tipo de... O governo já deveria estar impulsionando as escolas, os centros de contato a esses equipamentos, a essa cultura, né? Eu aprendi isso ao longo dos meus últimos 20 anos, mas porque eu venho de uma família que pagou meus estudos, sempre tive condições de buscar isso daí no exterior, entendeu? Porém, hoje eu acho que é um conhecimento muito importante. Isso que a Rita falou também, não adianta só você colocar um monte de gente programando esse monte de aplicação maluca sem que essas pessoas tenham embasamento ético antes. Porque hoje o que eu vejo muito é assim, o programador de software, ele querer fazer um sistema para ele ficar muito rico e não trabalhar, entendeu? Que é o que acontece com o Uber, iFood e uma série E aí a gente volta ao papel social da tecnologia. Então você né? imagina isso aplicado a tudo na nossa vida, né? Alguém aqui nessa ponta ganhando dinheiro em cima de um monte de gente trabalhando, gastando tempo, energia, criatividade, para no final, por exemplo, Uber era um negócio super lucrativo no começo. No começo eu lembro que tinha motorista que falava que, estou dirigindo 20 horas por dia ganhando 16 mil por mês. Legal. Com o passar do tempo, os algoritmos, eles vão afinando os cálculos e vão tirando tudo do trabalhador e de quem está usando, né? Então, eu vejo aí uma grande calamidade à frente se não se der atenção a isso aí. Um médico, um advogado, eles têm que fazer um juramento ético antes de começar a exercer a profissão. Por que um programador, ainda mais nessa era agora, que agora é a era das ideias, onde nem dinheiro existe mais, a economia agora é baseada num software, num algoritmo. Os caras mais ricos do mundo hoje são programadores, vocês já pensaram nisso daí? Sim. São caras que mexem com ideia. A era que a gente está entrando, a era de aquário, é isso, é a era da ideia. E deixa, posso fazer um... Claro. Eu sou designer, eu sou artista. Há um tempo atrás tinha um meme, né? Falado assim, sou artista, vou entrar de greve. Tanto faz, artista em greve não faz a mínima diferença. Agora não. Agora, no metaverso e nessas novas tecnologias, a gente entra na economia da criação, né? Quem cria, artistas, desenvolvedores, todo mundo que cria de alguma forma é a base de tudo que é produzido no metaverso. É desenho, é criação, é construção, é desenvolvimento, é arte. Então, agora o artista fazer greve, nossa, para o mundo. A gente chamou um assunto que eu estou lembrando agora, que a gente precisa citar ainda, antes da gente encerrar esse bloco, que é o seguinte, a gente estava falando em compras, né, dentro do metaverso, comprar terreno, né, que a gente citou, tem gente que compra roupa, tem gente que, enfim, compra várias coisas. Rapidamente, como é que funciona esse mercado? Faz parte dessa questão de humanização também, de eu poder ter sentimentos dentro do metaverso? Falar assim, eu quero comprar um carro virtual, eu quero comprar sei lá, qualquer coisa virtual. Existe um mercado para isso? A gente investe dinheiro? Tem gente que investe dinheiro nisso também, Almir? Sim, tem. E é até interessante a gente trazer, né, por exemplo, a gente lá na USP, o nosso metaverso USP, é uma terra que nós ganhamos, né? Então, o professor Marco Simplício, que é o professor que foi convidado a receber essa terra inicialmente, ele ganhou essas terras e a gente teve que se entender dentro da USP como que a USP receberia um bem que não existe. Que não existe, né? Que veio uma espécie de... Ele veio como um NFT que a USP recebeu, que nunca tinha recebido isso na vida. Então, mas é um bem. Vamos explicar o que é um NFT, só para quem está em casa poder entender, né? Os tokens não fungíveis, o que é isso? Não fungível token, quer dizer que é um bem que ele
ele não... um bem fungível é aquele bem que ele desmancha, que ele pode ser trocado. Isso é um termo jurídico de um bem que pode ser substituído. O não fungível é o que ele tem uma marcação que ele não pode ser substituído, ele não perde, ele não se desmancha. Enquanto que o bem fungível é um bem que se perde, que pode ser substituído. Né? A Rita pode até complementar também algumas coisas. Então, no caso, quando você recebe um bem desse que ele não é substituível, ele é uma coisa única. Ele é um bem único, que tem uma marca, que tem um registro. Um registro baseado numa... Na verdade, assim... Todas as coisas dentro né, dessa nova tecnologia, ela é um token. Tudo que vai acontecer dentro, ser comprado, é tudo tokenizado. Então, qualquer coisa digitalizável, você pode tokenizar, transformar num token, que é o NFT, né? Non-Fungible Token. Esse token, ele identifica que este arquivo, ele é único. Começou com a arte, né? Mas um exemplo, um quadro do Picasso. O quadro do Picasso só tem um. Aquele quadro X do Picasso só tem um. Você pode fazer cópia, você acha cópia e né, impressões em todo lugar, mas aquele original é só um. Então, quando você cria o token de algum arquivo, você transforma ele em algo único. E esse algo único, ele é um token, que é um arquivo digital, mas ele tem valor. E esse valor pode ser dado por você, por exemplo, eu sou uma artista, eu fiz a minha arte, transformei num NFT e eu vou falar, ela custa X. Né? E o mercado vai garantir que ela custa X ou aumentar ou diminuir o valor. Ou seja, a gente tem um mercado dentro do metaverso. A gente está falando sobre o metaverso aqui, assim, é bastante informação que a gente vai ter que começar a assimilar a partir de agora. Mas olha, a gente vai para um rápido intervalo, a gente vai voltar nesse assunto já aqui no Transição. Estamos falando hoje sobre metaverso. Fica aí que a gente volta já. Bom, e a gente está de volta aqui com o Transição, falando sobre metaverso. Nesse terceiro bloco, a gente vai dar sequência, porque a gente estava conversando agora há pouco, falando sobre o mercado no metaverso, né? Durante o intervalo, a gente conversava aqui sobre algumas empresas, por exemplo, a Nike. A Nike tem produtos que são comercializados no metaverso, né, que as pessoas podem comprar para vestir o avatar. Por exemplo, então você pode comprar um tênis, né? E a gente sabe que tem tênis da Nike virtual, que é caríssimo, inclusive, né? Eu vou perguntar para o Tito, como é que funciona esse mercado? Tem muita empresa que está investindo nisso? É um mercado promissor? Como é que é? Faz um panorama disso para a gente. Sem dúvida, né? Desde o começo do telefone celular, a gente já vê aí as pessoas comprando crédito de joguinho, né? Quantas pessoas não gastaram dinheiro com Candy Crush, por exemplo? E hoje você vê os jovens, por exemplo, no Fortnite, existe uma grande comercialização de uniformes, avatares, né? Em vários desses jogos online. E eu acho que sim, com o passar do tempo as empresas vão apostar nisso, sim. Vão colocar seus produtos dentro desses universos para você experimentar, usar, ter experiências, comprar o objeto virtual e de repente até estar comprando o objeto físico junto, né? Então você vai criar várias formas de negócio e de levar o produto até o usuário, experiência, deixar ele conhecer, usar, né? Então isso vai abrir um leque imenso mesmo de negócios. Isso dialoga, pelo que eu estou percebendo, você passa a impressão de que isso realmente dialoga com o sentimento, com a experiência emocional da pessoa de ter um produto, né? É por aí, sim, o metaverso proporciona isso para a pessoa. Sim. Né? Tem que ver que hoje a atenção das pessoas está 90% do tempo nos telefones celulares, entendeu? Então, aumentando o nível de experiência, de imersão, de interações, né? Que nem agora você tem o óculos, o joystick, daqui a pouco você vai estar controlando as coisas com a mão. Então, em pouco tempo, na verdade, a experiência virtual vai estar mais interessante do que a experiência real.
Dá para entender? Sim. Agora, tem uma questão que eu queria também colocar, que assim, quando a gente fala sobre vendas, né, tem muitas empresas que estão vendendo esses produtos, automaticamente a gente se remete para mercado de trabalho, né? Tem emprego sendo gerado com o metaverso, com esse tipo de mercado dentro do metaverso? Como é que é a questão do trabalho no metaverso? Com a pandemia a gente já percebeu, né, que a pandemia ela serviu para acelerar as pessoas irem para o online, né? Antes da pandemia você não conseguia mal fazer uma chamada de vídeo. E aí isso, na verdade, forçou as empresas a melhorarem os sistemas, as pessoas a terem que se envolver, usar mais as coisas. Então, a gente está, só desculpa te interromper, mas o que você está querendo dizer é que os profissionais que já trabalham, eles estão, digamos, não formando, mas eles estão evoluindo, eles estão se adaptando a essa tecnologia para poder trabalhar isso. Os métodos de trabalho já estão se transformando para que você possa trabalhar virtual, de qualquer lugar. E agora, estando todo mundo dentro do mesmo ambiente, por exemplo, a NVIDIA, né, que é uma empresa de placa de vídeo, Sim. Eles fizeram uma fábrica da Mercedes-Benz, mas eles fizeram a fábrica inteira. A fábrica parece um jogo hiperrealista e você consegue andar ali dentro, falar com todo mundo, ver todos os processos, ver o carro que está sendo fabricado. Então, sem dúvida, todos os meios profissionais eles vão estar aqui dentro uma hora. E é lógico, ninguém vai precisar ficar se deslocando para trabalhar. Você vai estar podendo trabalhar na sua empresa com os melhores profissionais do mundo. Eu não dependo que os caras morem aqui em São Paulo, por exemplo. Eu posso ter um desenvolvedor ali do Japão, outro da Califórnia. Então, sem dúvida, não tem. É um caminho que não tem muita volta, assim. Toda empresa que tomar frente agora do metaverso, entender essa tecnologia antes dos outros, vai tomar frente no negócio. No mundo, no futuro, não vai existir uma empresa que não tenha uma franja no digital. Assim, né? O Tito falou já no bloco anterior aqui que falta profissional ou falta gente capacitada para fazer a parte de programação, enfim, a parte de criação do metaverso. Agora, nesse aspecto de os profissionais terem que se adaptar ao metaverso, enfim, se mergulharem nesse mundo, né? Como é que funciona a universidade hoje no Brasil? Ela tem cursos específicos para fazer com que as pessoas já aprendam o seu ofício, a sua profissão, enfim, baseado no metaverso? A universidade brasileira hoje já tem cursos direcionados, incluindo como disciplina, por exemplo, o metaverso? Disciplina do metaverso não tem e nem dá para ter, de fato, porque o metaverso está em construção. Mas essa construção, por exemplo, a parte de criação artística, de desenvolvimento, né, de projetos 3D, existem algumas universidades que têm cursos de animação, cursos nos quais esses mesmos softwares são ensinados, mas muito pouca gente está sendo formada na parte de desenvolvimento, né, de engenharia, de software, de desenvolvimento de tecnologia, porque são tecnologias que vão ser criadas. Então, assim, aqui no Brasil ainda está muito pouca qualificação de profissionais para esse mercado de trabalho, porque é uma tecnologia que está sendo criada e está sendo nova a cada dia, exatamente. E mais uma coisa, a tecnologia ela muda muito rápido, tá? Se você pegar, por exemplo, há 7 anos atrás, não tinha digital influencer, youtuber, o YouTube ainda estava começando ali nos primórdios, né? Então é o seguinte, para você ir para uma faculdade, fazer um curso de 5 anos, querer aprender tecnologia, que é algo que vai estar ali na frente, não é viável, não é possível. Todo profissional disso daqui, ele se afunda na internet, ele é o cara que fica de olho no que as empresas vão lançar e ele já vai para cima das coisas logo que elas saem. Ele já investe em equipamento novo, ele já, quando tem aquelas conferências da Apple, aquelas feiras... Já está sempre antenado, né? Sim, eles sempre vão dando as direções que as empresas estão tomando e você tem que ir atrás disso. Antes de eu perguntar aqui, eu queria citar um assunto aqui com o Almir, que eu vou chamar de universos dentro do metaverso. Eu só tenho uma curiosidade que eu queria perguntar para a Rita, que eu queria que você falasse rapidamente. O que é o All Stars Women? A All Stars Women é uma DAO.
DAO é Decentralized Autonomous Organization. É uma nova forma de governança de empresas, na qual quem decide todas as decisões sobre o objeto social, sobre o que a empresa faz, ela é tomada através do voto. Por exemplo, a All Stars Women vai lançar o seu token e as 10 mil pessoas que tiverem esse token vai ter direito a voto. All Stars Women é uma organização que vai financiar negócios, startups e projetos da Web3 liderados por mulheres. Então, vai ser um fundo de private equity que as pessoas que tiverem esses tokens... Traduz pra gente, fundo de private... Equity. São pessoas que investem em projetos, Tá legal. né? Sem ser bancos, cobra-se menos deste investimento. Então, as pessoas que tiverem mulheres liderando projetos, elas colocam na plataforma esses projetos, eles vão ser analisados e votados por essas 10 mil pessoas se esse projeto vai ter o fundo para ela investir para fazer o projeto acontecer ou não. Os votados vão receber o dinheiro e vão tocar os seus negócios. Muito bem. E eu sou, aqui no Brasil, nós somos uma organização global, tem 14 países do mundo e eu sou diretora aqui do Brasil e América Latina. Boa iniciativa. Agora eu queria passar então a bola aqui para o Almir, porque é o seguinte, a gente estava aqui antes conversando também sobre as camadas, né, do metaverso. Existe o que a gente vê, por exemplo, ao colocar o óculos, mas existem outras, vou dizer, instâncias, enfim, eu não sei que termo exatamente a gente dá para isso, mas que existem, né, e que também merecem um destaque, né, precisam ser conhecidas, né, Almir? Fala para a gente. Sim, quando a gente fala de metaverso, são várias coisas envolvidas, e inclusive assim, são várias plataformas. O metaverso, na verdade, é o final em si, né? A gente é como a internet, não existem várias internets, existe a internet, né? Então, o metaverso são várias plataformas que estão criando dentro das suas plataformas daquela maneira. Agora, o que é visível, para mim, assim, então, as camadas, a primeira camada é a camada do visível, é a experiência. O que é experiência? Qual que é o conteúdo que tem ali? Esse é o visível. Por trás disso, nós temos camadas que não são visíveis, como, por exemplo, a gente tem os desenvolvedores, como que se cria, como se desenvolve isso tecnologicamente, como que dá essas condições para isso acontecer. E uma camada mais embaixo, por exemplo, para isso existir, nós temos uma rede. Nós temos redes de telecomunicações, tem uma rede 5G, tem uma rede Wi-Fi, tem um tantão de rede que isso não é visível quando se fala de metaverso. Fala de metaverso, a gente pensa no uso do óculos. Na verdade, o metaverso, nem todo metaverso usa o óculos. Certo. Né? Então, você tem os óculos, você tem as telas planas, você tem o computador, você tem o celular, você tem o tablet. Tudo isso são coisas que estão dentro de uma camada do que é acontecido. E no final de tudo tem aquilo que são os enables, aquilo que permite realmente a coisa acontecer. Maravilha. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, a gente tem as novas tecnologias, tem o metaverso que a gente está apresentando aqui e que, ao que tudo indica, o que a gente está percebendo é uma tecnologia que veio para ficar e vai, enfim, vai permitir muitas experiências, né, para a humanidade em si. Então, eu queria perguntar para cada um de vocês, assim, como é que vocês enxergam a sociedade no futuro? Aquela ficção que a gente vê nos filmes de tudo digitalizado, de todas as pessoas tendo acesso virtual às coisas, vocês enxergam que o metaverso é uma realidade que vai fazer parte da, digamos, humanidade, da sociedade no futuro, Tito? Como é que você enxerga a sociedade do futuro? Olha, a gente tem que lembrar que o primeiro homem imortal já nasceu, né? Você sabe que agora a humanidade vai ser chipada e tudo que está rolando dentro de você vai ser monitorado. Tudo vai ser possível no mundo agora. Todas as experiências que a gente imaginar, a vida vai ser muito fácil. Porém, para quem tiver dinheiro, para quem tiver acesso a isso daí. Eu acho que numa sociedade futura a desigualdade vai aumentar ainda mais por causa disso daqui. Porém, quem estiver do lado de dentro vai ter uma vida muito fácil, muito legal.
onde tudo vai ser possível, tudo vai estar ao seu alcance. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse lance, porque eu acho que cada vez mais o dinheiro vai ficar descentralizado e a sociedade vai ficar mais caótica, na verdade. Já estamos presenciando isso com esse excesso de informação desenfreada. Eu acho que a principal coisa para o futuro é a busca espiritual das pessoas. Porque quem não tiver essa busca vai ter uma vida cada vez mais vazia aqui dentro. Agora, você tem a academia... Academia Geek é a minha escola. Fala pra gente que é aqui dela. em São Paulo, aqui em Moema. Eu trabalho com realidade virtual há 20 anos já, tá? Em 2005 eu já trabalhava na USP já. E o que eu ensino é software, desenvolvimento de software, animação 3D, criação de games, aplicativos, 100% mão na massa. E eu também tenho um site online, um site de curso online, que tem mais de 50 cursos. Eu levo cursos bem acessíveis para todo mundo do Brasil. Já tenho mais de 100 mil alunos. E hoje eu estou focado no desenvolvimento de aplicações para o óculos, para esses óculos de realidade virtual, que é o Oculus Quest, principalmente. E os filtros de Instagram, filtros de TikTok, Snapchat, porque eles são a porta de entrada para o metaverso. Qual que é o site, o portal de vocês? Me procura no Instagram, tito.petri, ou no YouTube também. Põe meu nome lá que vocês me acham. Muito bem. Visão de futuro para a sociedade, Rita? Olha, Pergunta eu acho, difícil, não, de $1 milhão eu acho assim, hoje toda tecnologia ela começa através do entretenimento, né? O metaverso na verdade são interações imersivas. Ela não, hoje está dentro de um ambiente que parece um game, né? Futuramente vai ser o óculos Ray-Ban que você usa, você vê todo o seu computador, você faz assim, aquelas coisas de que vocês veem em filme. Sim, isso já acontece. Outra coisa que já acontece que ainda não temos acesso é, por exemplo, no começo do ano, a NASA mandou uma equipe de médicos por holografia para fazer consultas para os astronautas da Estação Espacial. Então, assim, muita coisa vai acontecer. Faculdades de medicina treinando médicos a fazerem cirurgias através também de equipamentos de realidade aumentada, o que é ótimo, porque ele pode matar o bonequinho ali, em vez de matar uma pessoa, que hoje em dia o treinamento é em pessoa, diretamente em pessoas. Muita coisa tá por vir, não vai ser o que hoje é, né, nessas brincadeiras. Agora, eu sou libertária, né? A tecnologia de blockchain, ela tira o poder, O né? que é tecnologia de blockchain? Blockchain é a tecnologia onde vai rodar a internet que está transitando daqui para frente, que é de um ambiente centralizado, onde as empresas têm todos os posse dos nossos dados, para uma tecnologia onde os nossos dados são nossos. Então, eu torço muito para essa liberdade. Quando eu digo liberdade, é a responsabilidade de cada um sobre a sua posse de tudo, mas a responsabilidade sobre o que fazemos, né? Eu tenho muita vontade de que isso aconteça. Não viverei para isso, né? Porque essa nova realidade metaverso é para quem é criança e adolescente hoje. Nós não vamos viver isso, né? Mas eu espero que eles tenham mais liberdade do que nós. Muito bem, a gente está quase aqui no final do programa. Almira, a sua visão, com base inclusive nas relações humanas, como é que você vê o futuro? Eu vou ser muito rápido. Assim, acho que é isso. Assim, as tecnologias, elas sempre vêm e a gente acha que a tecnologia parou, mas ela vai ultrapassar. Daqui a 10 anos, a gente tem essa janela aí de 5 anos, né, que seria a janela de que o metaverso chegaria completamente. Daqui a 10 anos a gente vai estar falando de uma outra tecnologia. Então, para mim, o que é importante é a evolução do Homo sapiens, que evolui, e a cada vez a ciência, o nosso conhecimento, a arte trazem outras coisas novas para que a gente possa vivenciar. Então, não vejo nem
isso é ruim, nem isso é a maior panaceia que a gente tem. Não, não é. Isso é evolução humana, é a gente dentro do aspecto humano, colocando o humano, esse é o importante, o humano no centro da questão. A gente está quase no finzinho do programa, mas é claro que eu não ia deixar de experimentar, né, o óculos. O Tito trouxe aqui gentilmente o óculos com o metaverso, tem um laboratório médico, né, e eu fui ver como é que funciona o metaverso. E eu quero compartilhar com vocês. Vamos ver como é que ficou. Aí você vai apertar só esse gatilho aqui. Deixa eu tirar o óculos então, gente. Olha, eu perdi totalmente assim. Foi para o metaverso. Não, muito bacana, Beleza? muito legal. Foi muito bacana a experiência. Tito, Rita, Almir, agradecer vocês mais uma vez aqui pela nossa conversa, por vocês apresentarem o metaverso para a gente, para quem está em casa também. Aliás, agradecer você também que esteve com a gente até aqui no Transição. Não deixa de seguir a TVT nas redes sociais, acesse também o nosso canal no YouTube para rever os nossos programas. A gente se encontra na próxima semana ou a qualquer momento pela web. Até lá!